Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou começar um videozinho aqui de uma placa que veio da onde? Peraí, deixa eu ver aqui. Veio de... daqui de Goiânia. De Goiânia? Goiânia. Não veio dos Correios não, beleza? Plaquinha aqui de Goiânia. É uma MSI que ela simplesmente não starta. Nossa, tá muito perto. Ela simplesmente não starta, não consegue startar, ela fica só piscando. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar certo, né? Ainda a gente fez o orçamento, detectou que tinha um problema na placa, mas não quer dizer que a gente vai resolver, porque a gente tem que começar o reparo, trocar componente para aí sim saber se vai resolver ou não. Como eu já disse, o orçamento só é concluído quando o equipamento funciona, tá? Deixa eu ligar ela aqui, ela já está ligada ali na fonte. Tirei todos os dissipadores, a única coisa que eu fiz foi tirar os dissipadores nesse momento. Outra coisa, antes até de eu ligar, deixa eu mostrar aqui como é que tá. O cliente pediu também para recuperar, para desentortar o pino do processador, mas não tem pino. Olha lá, quebrou um pino, né? Um terminal, mas não tá torto, tá vendo? Tem o do canto ali, mas não faz diferença, mas ele tá sem um terminal. Eu vou ver se eu consigo colocar outro terminal ali sem ter que trocar o socket. Só porque antes, e obviamente a falta desse socket não causa o problema que está causando, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Então assim, a falta dele não causa o defeito, não esse defeito. Mas primeiro eu tenho que reparar esse problema para depois ver a importância desse terminal. Vai que ele não é importante, não altera em nada, pode ser um NC, né, um Terra, sei lá. Torcer para que seja isso, né? Mas eu não vou mexer nisso aqui, sendo que a placa tem outro problema, né? E então, um exemplo excelente de placa aí que tem um defeito, a gente vai ter que resolver um problema para confirmar isso aqui, esse terminal, ver se é importante ou não. Tomara que não seja. Agora sim, deixa eu ligar na fonte de novo. Já tirei a bateria. Ela já foi desmontada, ao menos. Eu espero que ela não tenha sido mexida, mas desmontada ela já foi, eu digo, os dissipadores, né? Nossa senhora, tô velho. Os dissipadores dos VRMs, né? E essa parte aqui também, o dissipador do PCH também foi retirado. Mas vamos torcer para que tenha sido só retirado, não tenha sido mexido. Olha aqui como é que ela tá. Com memória, sem memória, ela fica desse jeito, tá vendo? E aqui ela fica, o barulho fica de... vai tentar iniciar e não consegue. Eu não vi se o processador está esquentando ainda. Certamente não vai, né? Porque ela não consegue startar. Olha aí. Tentando ligar. Isso aqui é porque a corrente está tentando passar e tem alguma coisa que está impedindo, ou seja, alguma coisa que está em curta. O que é que eu vou descobrir? Tomara que seja parte dos VRMs ou tomara que seja até menos que isso, um capacitor. Ia ser excelente, tá? Olha aqui, ela fica tentando startar, né? Esse aqui normalmente é CPU, é memória, VGA, enfim, né? Vai segmentando ali cada um. Deixa eu ver, dá pra ver CPU lá. Ó, CPU, DRAM, VGA e boot. Certo? Ela vai tentar e não consegue. Quando tá assim, pode ser que alguma coisa esteja esquentando. Como eu tô sem o termovisor aqui, eu tenho só o termômetro digital, que ele esquenta por determinados pontos. Então assim, eu tenho duas opções: ou queimar o dedo ou usar aqueles papéis térmicos, né, de máquina de cartão. Eu vou pegar um papel ali. Primeiro eu vou no dedo, na verdade, que é mais fácil, né? Com cuidado aí, para ver se não queima o dedo, porque da última vez me fez uma bolha gigante, ó, aqui, que eu postei lá, não sabia se eu ria ou chorava, mas agora sobrou só a marquinha, mas uma bolha gigante, mas o dedo acaba sendo um pouco mais rápido. Se tivesse o termovisor aqui seria melhor, mas está na outra loja. Eu deixo lá porque lá tá com mais serviço do que aqui, então acaba sendo mais útil lá. Tá, então eu vou ver se eu consigo detectar o problema e detectando eu volto aí para dar continuidade já sobre esse vídeo. Vamos torcer para não ser isso aqui. Às vezes, um outro detalhe, às vezes, né, quem fez o orçamento foi outra pessoa, não foi eu. Então, como eu vou fazer o reparo, eu vou começar do zero. Tá? O orçamento da outra pessoa não me importa, eu vou começar do zero, tá? Fazendo a minha linha de raciocínio, que é diferente da linha de raciocínio da Mariana ou do Renato, por exemplo. Então, às vezes, como o PCH é um componente grande e tem vários transistores dentro, né? Tem vários componentes, mesmo que pequenos, mas tem vários componentes. O que pode acontecer é que o problema esteja dentro dele, mas o que está esquentando é outro componente, porque é um componente que não tem tanta resistência quanto o PCH. Porque o que é mais fácil? Um PCH desse aqui furar ou um resistor mínimo, igual esse aqui do lado? É lógico que é o resistor, né?
Então, eu estou dando um exemplo, tá? Mas então assim, às vezes o defeito pode ser do chip, mas outro componente que não está aguentando essa corrente de tensão e está esquentando. Mas aí quando a gente tira esse componente, o problema continua, outra peça começa a esquentar, geralmente é porque o CI, o PCH pode ter problema. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que seja isso, tá? Tomara que não, mas eu estou só mostrando para vocês o quão complexo é esse tipo de reparo. Olha aí, pessoal, antes da continuidade nessa placa-mãe, nessa MSI, pelo menos uma notícia boa, né? Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, tô muito feliz. Isso aqui pra quem é técnico sabe, né? Ferramenta é um negócio que você compra, você vai no Leroy Merlin, por exemplo, você fica louco, né? Tanta ferramenta. Isso é uma fonte assimétrica de 20 amperes, tá? Ela é gigantesca, olha, a estação de ar já é quente. Ela é 2 vezes maior que a estação, tá? Ela é gigantesca, de colocar de lado, porque a profundidade aí desse aparador meu não é o suficiente. Eu testei ela aqui, ver se está funcionando. Ela com 20 amperes, ela chega a esquentar o cabo. Você tá com o dedo, ela esquenta instantaneamente o cabo ali, né? Os terminais, tá? Muito foda, tá? Muito foda. Eu tava louco numa dessas aqui fazia um bom tempo já, mas é difícil encontrar essa aqui no Brasil. Ainda mais de marca boa, né? Que é a mesma marca da outra fonte assimétrica que eu uso na loja. Então essa fonte aí agora dá para testar bastante celular, colocar 20 amperes ali, ligar os celulares, né? Achar curto em celular com 20 amperes. Já pensou? Sair estourando a placa inteirinha, né? Brincadeira, mas tô muito feliz, tá? Vamos lá. Bom, sobre essa MSI, vamos aos pontos que o que eu mexi nela. Eu fiz muita coisa nela, né? Analisei aqui assim, quando eu vou fazer uma análise, quando eu vou fazer um reparo, uma tentativa de reparo, eu tenho na cabeça algumas linhas de raciocínio que eu vou sempre usar, né? E nesse caso aqui eu tinha 5 linhas de raciocínio. E eu fiquei uma quinta-feira o dia todo nela. Eu fiquei literalmente o dia todo. O dia estava excelente. Tava tudo dando certo até eu pegar essa placa aqui para mexer. Aí eu fiquei o dia todo, tentei várias coisas que eu tinha na cabeça para analisar, tirar componente, injetar tensão, analisar toda a placa, né, no multímetro mesmo, verificar os pulsos, tudo que eu tinha para analisar eu fiz nessa placa e não resolveu. O Renato ele tem mais prática com placa-mãe, tá? Porque ele mexe com mais placa-mãe do que eu. Eu passei a mexer com placa-mãe agora que eu estou aqui no Bueno, tá? Porque tem tanta demanda de placa de vídeo, de equipamentos Apple, que acaba que a Mariana não tem como mexer nisso aqui. Então eu estou mexendo. Eletrônica é igual para qualquer componente, para qualquer aparelho, aliás, né? Que seja eletrônico, obviamente. Só porque a gente escolhe um nicho aí para trabalhar. Então, placa-mãe eu voltei a fazer. Eu tentei todas as linhas de raciocínio. Nesse meio tempo, até eu peguei a orientação com o Renato. Falei, ó, tem alguma ideia, alguma coisa que você pode fazer? Ele me auxiliou até onde pôde, mas como eu falo muitas vezes, não tem como fazer auxílio por telefone. Então, eu levei essa placa para ele na sexta-feira. No final da tarde já, ele ficou sexta, né? E hoje é segunda-feira e não deu certo também. Eu cheguei lá na sexta-feira, no final da tarde, eu já tinha levado antes a placa, ele já tinha tirado vários componentes, aliás, até uma coisa que ele achou diferente de mim. É importante frisar que, como eu estou dizendo que eu tenho uma linha de raciocínio, cada técnico, isso é individual de cada pessoa. Você pode parecer com certo técnico, ter um perfil parecido com o técnico X ou Y, mas a linha de raciocínio, o jeito que eu entendo e o jeito que eu executo o concerto aqui é diferente da forma que o Renato faz, do que a Mariana faz, por exemplo. Então, assim, por que eu levei para ele? Porque eu tinha esgotado completamente a minha linha de raciocínio. E pelo fato dele ter mais prática em placa-mãe, eu falei, deixa eu fazer uma tentativa com ele, até para eu ficar nivelado. Por quê? Porque eu não tinha um parâmetro, um referencial, né? Lembrando, a gente está trabalhando com uma placa que não tem componente, não acha componente para trocar, que não acha esquema para analisar, tá? Então, assim, o grau de dificuldade é um pouco maior quando se trata de placa-mãe. Então, assim, eu levei para ele, por quê? Porque eu precisava ter um parâmetro de comparação, porque ele tem mais prática em placa-mãe. Eu falei, bom, eu estou voltando com placa-mãe agora, passei a última semana mexendo em placa-mãe, essa semana tem várias outras placas-mães para fazer ali, incluindo troca de socket também.
eu precisava saber se ele ia conseguir. Se eu não conseguir, eu queria saber se ele conseguir. Então, assim, usando o raciocínio dele, né, ele conseguiu até um pouco mais longe. Ele detectou que, na realidade, o problema não era na linha de 12, apesar que quando liga os 12 volts aqui, a placa desarma. Então ela pode estar ligada com os 24 pinos, funcionando normalmente. Se eu ligar aqui os 12 volts, automaticamente ela fica naquele estágio lá de ligar e desligar, e não sai disso. Então, o que ele fez? Ele, com o cabo da NASA que ele desenvolveu lá, eu tinha até feito esse cabo aqui também, tá até aqui, ó. Tá? Até aqui. Ele foi lá e conseguiu detectar que o problema aparecia, na verdade, era na linha de 5. Por que desarmava quando entrava no 12? Porque provavelmente habilita alguma coisa que recebe a tensão de 5 volts. Aí desarmava quando ligava 12 volts, porém não era 12 volts, ela ficava em modo proteção, né? Os 5 volts eu encontrava aqui nos terminais de 5 volts, só porque não passava para o componente que estava em curto. E resumindo, ele encontrou que o problema era de 5 volts, e eu cheguei lá no final da tarde de sexta-feira, tava tudo removido, som, esse chip aqui, o Super I/O também ele tirou, esse que eu tinha tirado já, mas ele tirou também, esse outro aqui, esse aqui é da rede, tá? Esse outro aqui, que são das USBs 3.0, controladores da USB 3.0, eu tinha tirado também, mas ele tirou lá. Esse outro PWM aqui, enfim, ele tirou tudo que não era essencial para a placa funcionar. E quem disse que acha o bendito curto? Ele gravou a BIOS também, tá feio ali, mas é falta de limpar só. Eu vou fazer isso agora, que eu vou finalizar, né? Senão era da responsabilidade dele. Ó, os controladores ali, MOSFET também, aquele driver ali que tem, aquele transistor que tem ali também. Enfim, o que ele deu para tirar, ele tirou, porque nada esquenta, tá? Nada esquenta. Mesmo jogando a tensão ali, nada funciona, certo? Então, infelizmente, essa placa aqui eu vou colocar como sem conserto, tá? Eu insisto em dizer, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, tá? Porque a gente trabalha na parte eletrônica com muitas vezes de mãos atadas, né? Como eu já falei, não tem esquema, não tenho peça, problema no processador não porque mesmo sem processador esse curto acontece, memória também que é do cliente não tá? Então assim, pode ser PCH, assim, pode ser inclusive, né? Eu de verdade suspeito que pelo fato de um terminal aqui tá faltando, o cliente usou sem esse terminal, né? A gente mandou, eu não lembro se eu falei sobre isso, mas a gente mandou mensagem para ele perguntando o que tinha acontecido. E ele falou assim que na verdade ele foi, acho que eu não falei não, acho que caiu alguma coisa lá e quebrou aquele terminal do socket. Aí ele mandou para garantia, que acho que foi da Pichau ou da Kabum, não lembro onde que foi. E a garantia não cobriu. Por quê? Porque tinha quebrado. Não, mentira. Ele quebrou o pino. Aí funcionou a placa funcionou durante meses sem o pino, né, sem aquele terminal lá do socket. E em fevereiro desse ano ela apresentou esse defeito de um dia desligou, teve uma queda de energia, alguma oscilação na casa dele. Aí ele desligou o computador, na hora que foi ligar, não ligou mais e ficou desse jeito. Então assim, aí ele mandou para a garantia em fevereiro desse ano 2018 e a garantia recusou por conta do pino quebrado, certo? Então, aí ele mandou pra gente. Então, assim, a gente está de mãos atadas porque não tem muito o que fazer, não tem componente, ficar pedindo componente, ficar no chutômetro, não adianta, tá? Ficar trocando peça não adianta. A gente retirou os componentes para ver se encontrava o problema, o curto, né? Se o curto parava ou se o curto aparecia, mas nenhum dos casos aconteceu. Então, assim, aí a parte, qualquer coisa que a gente fala assim, tem que trocar o PCH, ou tem que ir coisa do socket, né? Tem que trocar o socket, isso aí é especulação, isso aí é chutômetro. Aí eu prefiro não fazer, eu prefiro falar, não conseguimos resolver, tá? Que é um caso, a gente não conseguiu resolver isso aqui, certo? Então, assim, isso aqui eu vou montar, né? Colocar os dissipadores que estão aqui desde a quinta-feira passada, colocar de novo, passar para o cliente que infelizmente não deu conserto. Foram 2 dias de tentativa nessa placa, um dia comigo e um dia com o Renato, e não deu certo, infelizmente, tá? E foi até bom porque eu pude me nivelar, como eu não consegui resolver, eu passei para ele, bom, se ele não conseguir, eu sei que realmente o negócio tá bem difícil aqui e não teria, ninguém conseguiria, jeito de dizer, ninguém dentro da empresa, né, conseguiria fazer esse reparo aqui. Então eu consegui me nivelar nisso aí, eu sei que a análise que eu tô tendo, a linha de raciocínio que eu tô usando tá boa, certo? Não é uma análise ruim. E, enfim, passar para o cliente aí, né? Se
ele quiser guardar a placa lá, tentar no futuro próximo, quem sabe, né? Vai que futuramente consegue esquema, consegue peça para ela, né? Nunca se sabe. Beleza? Então é isso aí. Mais uma placa que infelizmente não deu certo, tá? E o cliente não vai pagar nada, beleza? Só para ressaltar, o cliente não vai pagar nada, tá? Então foram 2 dias, 2 análises técnicas, mas sem conserto, beleza? Então é isso aí, vamos pro próximo.